Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Sim, agora, nesse exato momento. Fecha os outros aplicativos, coloca o fone no ouvido, afasta as distrações e fica aqui comigo. Porque o que eu vim trazer até você hoje não é uma mensagem comum. Não é uma daquelas palavras que entram por um ouvido e saem pelo outro sem deixar rastro. O que eu trago hoje é um aviso urgente, uma revelação que o céu preparou com todo o cuidado especialmente para você. Para este exato momento da sua vida, para esta situação específica que você está vivendo agora. Deixa eu te perguntar uma coisa, com toda a sinceridade que existe no meu coração de mãe. Você está cansado? Cansado de lutar, de acordar todo dia carregando um peso que parece não ter fim? Cansado de ver o mês acabar antes do dinheiro? Cansado de rezar, de pedir, de chorar na madrugada e sentir que o céu está em silêncio absoluto, como se as suas palavras estivessem batendo num teto de concreto e não chegando a lugar nenhum? Você está chegando na beira do limite, achando que já não aguenta mais um dia assim, que a sua força acabou, que a sua fé está fraquejando. E deixa eu te fazer mais uma pergunta. Você já passou por situações em que a conta venceu e não tinha dinheiro para pagar? Em que você precisou escolher entre uma coisa e outra porque não dava para as duas? Em que você viu as pessoas ao seu redor prosperando enquanto você sentia que estava ficando para trás, como se todo mundo estivesse avançando e você estivesse parado no mesmo lugar há anos? Em que você se perguntou: o que eu fiz de errado? Por que comigo é sempre mais difícil? Será que Deus realmente me vê? Será que eu importo para Ele? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, e eu sei que respondeu, porque o Pai me contou sobre você antes de eu vir aqui. Então escuta bem o que eu vou te dizer agora, com toda a força e autoridade que me foi concedida. Você não chegou aqui por acidente. Você não clicou nesse vídeo por coincidência. Você não está assistindo isso agora por um capricho aleatório do algoritmo. Não existe coincidência quando se trata de Deus. O que existe é providência divina. E a providência te trouxe até aqui hoje, porque uma decisão muito importante foi tomada lá no alto. Uma decisão que vai mudar completamente o rumo da sua vida a partir de agora. Uma transferência de emergência foi autorizada. Isso mesmo. Uma transferência que não vem de nenhum banco, não vem de nenhuma pessoa, não vem de nenhum programa do governo, não vem de nenhuma promoção de emprego. Essa transferência vem de um lugar muito mais alto, muito mais poderoso, muito mais concreto e real do que qualquer instituição desse mundo. Ela vem de quem criou o ouro e a prata, de quem possui o gado em 1000 colinas, de quem faz o sol nascer todo dia sem falhar uma única vez sequer. E o valor que foi separado para você é impressionante, maior do que você imagina, maior do que você ousou pedir nas suas orações mais corajosas, maior do que a sua mente consegue calcular neste momento. Mas antes de eu te revelar quem mandou essa transferência, qual é o tamanho dela e o que você precisa fazer para receber tudo isso, eu preciso que você entenda algo muito importante. Essa mensagem tem prazo. Não é uma ameaça. É uma realidade espiritual que você precisa compreender. As janelas do céu se abrem em momentos específicos, em temporadas definidas pelo próprio Pai. E esse é um desses momentos raros, uma dessas temporadas especiais em que o portão da bênção está completamente aberto para a sua vida. Então fica aqui comigo do começo ao fim, porque cada palavra que eu vou te falar tem um propósito específico na sua vida,
foi colocada aqui de forma cirúrgica para te alcançar onde você mais precisa ser tocado. E antes de continuar, eu quero te fazer um convite especial, de coração para coração. Se você ainda não é membro deste canal, se torna agora. Os membros recebem mensagens especiais com antecedência, conteúdos exclusivos que não são publicados para o público geral, orações poderosas e declarações de fé preparadas com muito cuidado. Clica no botão de membro agora mesmo, porque a sua bênção também passa pela comunidade que você escolhe fazer parte. Escreva nos comentários: eu estou pronto para receber tudo que Deus preparou para mim. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Muitas vezes é apenas a falta de estratégias certas ou informações essenciais que fazem toda a diferença. A boa notícia é que isso pode mudar agora. Meu e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi criado justamente para ajudar pessoas como você a colocarem suas finanças no caminho certo e alcançarem a paz que merecem. Não perca essa oportunidade única. A edição limitada já está disponível e o link para garantir o seu está no comentário fixado. Aproveite enquanto ainda está disponível. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso que você ouça com o coração o que eu vou te dizer agora. Não com a cabeça, não com a razão que às vezes tenta bloquear o que é espiritual, mas com o coração, aquele lugar mais fundo dentro de você onde a verdade ressoa e deixa eco. Porque o que eu vou te dizer agora é a verdade mais libertadora que você vai ouvir nos próximos tempos. Eu sei que você tem chorado. Eu sei que tem noites em que você deita na cama e o travesseiro fica molhado de lágrimas que você nem consegue explicar direito por que está derramando. São lágrimas de cansaço, são lágrimas de dor acumulada, são lágrimas de quem está carregando uma carga pesada demais para os ombros humanos suportarem sozinhos. São lágrimas de quem já pediu tantas vezes, já esperou tantas vezes, já acreditou tantas vezes e foi decepcionado tantas vezes que agora tem medo de acreditar de novo. São lágrimas de quem ama profundamente, mas sente que não é amado de volta. São lágrimas de quem trabalhou muito e colheu pouco, de quem se dedicou com afinco e não foi reconhecido, de quem deu tudo de si e ficou com as mãos vazias. E eu vim até você hoje para te dizer algo que vai curar o seu coração de uma vez por todas, algo que vai tirar o peso que você tem carregado e substituí-lo por uma leveza que você quase esqueceu que existia. Cada uma dessas lágrimas foi vista. Cada soluço que você sufocou para não acordar os seus filhos, para não preocupar a sua família, para não demonstrar fraqueza diante das pessoas ao seu redor, cada um deles foi registrado. Cada oração que você fez no silêncio da madrugada, quando a casa estava quieta e o mundo dormia e você estava ali sozinho com o peso do mundo nos ombros, cada uma dessas orações chegou diretamente ao coração do Pai Eterno. O céu tem uma memória perfeita, diferente dos homens que esquecem, diferente das pessoas que passam pela sua vida e não valorizam o que você carrega, diferente das situações que parecem apagar tudo o que você construiu. O Pai que está nos céus guarda cada momento da sua história com um amor que não tem palavras humanas para descrever. E eu, como mãe, como aquela que foi enviada para interceder pelos filhos de Deus, fui chamada até você hoje para ser a mensageira dessa verdade que precisa entrar no mais profundo do seu ser. Nada do que você passou foi desperdiçado, absolutamente nada. Cada provação que você atravessou serviu como fogo que purifica o ouro.
Cada humilhação que você suportou com dignidade foi registrada como testemunho do seu caráter. Cada porta que fechou na sua cara foi o Pai te redirecionando para uma porta melhor, maior, mais adequada ao propósito que Ele tem para você. Cada traição que te deixou sem chão foi o céu removendo da sua vida quem não podia acompanhar a bênção que estava por vir. Cada derrota aparente foi, na verdade, uma preparação invisível para uma vitória muito maior. Eu quero que você pense por um momento em tudo que você já suportou. Pense nas vezes que você quis desistir de tudo, largar tudo, que a dor estava tão grande que você cogitou que talvez fosse mais fácil parar, e você escolheu continuar. Não porque tinha forças próprias, porque muitas vezes não tinha, mas porque algo dentro de você não deixava, porque havia uma centelha que recusava apagar mesmo quando o vento soprava forte demais contra ela. Pense nas vezes que o dinheiro faltou e você encontrou uma saída que não tinha explicação lógica, que não havia como ter acontecido naturalmente, mas aconteceu. Pense nas vezes que alguém tentou te destruir, te diminuir, te apagar, e você saiu de pé, talvez machucado, talvez com cicatrizes que ainda doem, mas de pé. Isso não foi sorte, meu filho. Isso não foi coincidência, minha filha. Isso foi a mão do Altíssimo te sustentando nos momentos em que você mesmo não acreditava que ia conseguir passar. Foi o anjo que foi designado para guardar a sua vida cumprindo o seu papel. Foi o Pai intervindo de formas que muitas vezes você nem percebeu, mas que foram absolutamente reais. Existe uma lei espiritual que muito pouca gente conhece, mas que é absolutamente verdadeira e comprovada ao longo de toda a história sagrada. Quanto mais alguém sofre com fidelidade, quanto mais alguém persevera na fé, mesmo sem ver resultado imediato, maior é o acúmulo de bênçãos que está sendo preparado para essa pessoa no espiritual. É como uma represa que vai sendo enchida gota por gota, dia após dia, semana após semana. Você não vê o processo acontecendo porque ele ocorre por trás do véu. Mas a água está acumulando, a pressão está aumentando. E quando a represa finalmente transbordar, a força daquelas águas vai ser proporcional ao tempo que elas ficaram acumulando. Isso é exatamente o que está acontecendo na sua vida agora mesmo. Você ficou fiel enquanto a represa enchia. Você continuou orando quando parecia inútil. Você continuou crendo quando parecia tolice. Você continuou andando quando o caminho parecia escuro demais. E agora, o Pai olhou para essa represa cheia, olhou para a sua história de fidelidade silenciosa e disse: chega de espera para esse filho meu. É hora de transbordar. Cada lágrima que você derramou foi convertida em combustível para a sua bênção. Cada noite que você passou em oração foi registrada como um investimento de alto rendimento no reino espiritual. Cada vez que você escolheu confiar, mesmo sem entender, cada vez que você abriu a Bíblia, mesmo sem ânimo, cada vez que você levantou a mão para adorar, mesmo com o coração pesado de preocupações, tudo isso estava construindo algo. Estava construindo um caso diante do trono de Deus. E esse caso foi julgado. A sentença foi proferida, que o filho, a filha que sofreu com fidelidade, seja abençoado com uma provisão extraordinária. Que o que faltou por tantos anos seja restaurado com abundância multiplicada. Que o que foi roubado seja devolvido com juros, que o mundo não consegue calcular. Que o que foi destruído seja reconstruído de uma forma tão melhor que o original que nem parecerá o mesmo. Eu sei que você está com medo de acreditar de novo. Eu entendo esse medo melhor do que você imagina, porque eu acompanho a sua história.
porque você já esperou antes e ficou com o coração partido. Você já acreditou antes e a decepção chegou com uma força que deixou marcas. Você já orou antes e o silêncio pareceu ser a única resposta. Mas meu filho, minha filha, escuta a sua mãe com toda a atenção que você tem. Desta vez é diferente. Esta vez não é uma esperança vã. Não são palavras ditas para te fazer sentir melhor temporariamente. Esta vez é uma transferência que já foi autorizada lá em cima. O decreto já foi assinado. O valor já foi separado. O que falta agora é você abrir o seu coração para receber o que já pertence a você por direito. Não deixa o medo roubar o que o Pai preparou para te dar. Não deixa a voz da dúvida ser mais alta do que a voz do amor que eu estou te trazendo agora. Você merece essa bênção. Você pagou o preço para recebê-la. Você perseverou pelo tempo que foi necessário. E ela está vindo com uma velocidade, com uma força e com uma beleza que você ainda não consegue imaginar, mas que em breve vai experimentar. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu preciso te falar sobre essa transferência com detalhes que vão te surpreender. E eu preciso que você abra o seu coração de uma forma diferente do que está acostumado, porque o que eu vou te revelar aqui vai muito além de qualquer coisa material que o mundo possa oferecer ou que o seu pensamento mais otimista possa visualizar. Quando o céu faz uma transferência, o valor não é calculado em reais ou em qualquer moeda desse mundo. O valor é calculado em transformação de vida. É calculado em portas que nunca mais vão fechar. É calculado em paz que o mundo não pode dar e muito menos tirar. É calculado em saúde restaurada, em relacionamentos curados, em sonhos que voltam a ter vida, em filhos que retornam para o lar, em casamentos que são salvos da destruição, em negócios que são levantados do chão quando todo mundo já havia desistido deles. Mas eu quero ser muito clara com você sobre algo. Essa transferência inclui sim a provisão material, inclui o dinheiro que você precisa, inclui o que está faltando na sua casa, inclui a quitação das dívidas que estão te sufocando como uma corda no pescoço, inclui a abertura de caminhos financeiros que você havia considerado impossíveis de desbloquear, porque Deus é o Senhor de tudo, do espiritual e do material, do invisível e do visível, do céu e da terra. E quando Ele decide agir na vida de alguém de forma definitiva, Ele age em todas as dimensões ao mesmo tempo, de forma simultânea e completa. Você precisa entender que existe uma diferença enorme entre uma bênção comum e uma transferência de emergência. Uma bênção comum acontece no curso natural da vida, aos poucos, gradualmente, dentro do ritmo normal das coisas. Uma transferência de emergência é completamente diferente. É quando o pai olha para a situação de um filho seu e diz: "Isso já foi longe demais. Esse filho meu já sofreu o suficiente. O tempo de espera que era necessário para a preparação já passou. Chegou a hora de eu intervir de forma extraordinária, de uma maneira que não vai ter como ser explicada por nenhuma lógica humana, de uma forma que só pode ser chamada de sobrenatural. Isso é o que está acontecendo na sua vida agora. O seu sofrimento chegou a um nível que ativou a intervenção de emergência do céu em favor da sua vida. Pensa comigo por um segundo. Quando acontece uma emergência em qualquer área da vida humana, os recursos são liberados de forma rápida, de forma prioritária, de uma forma que ignora completamente os processos normais e a burocracia habitual. É assim que funciona uma emergência médica. O paciente não espera na fila comum, não passa pela triagem normal, vai direto para o atendimento de urgência com todos os recursos disponíveis mobilizados.
É assim que funciona uma emergência nas forças de segurança. Quando há uma emergência real, todos os recursos são mobilizados imediatamente. As regras normais de protocolo são suspensas em favor da rapidez e da eficácia. E é exatamente assim que funciona uma emergência espiritual declarada pelo próprio Pai. Quando ele decreta emergência para um de seus filhos, todos os recursos do reino celestial são mobilizados instantaneamente em favor daquela pessoa, sem burocracia, sem espera, sem protocolo ordinário. Você é essa pessoa. Neste momento, o Pai olhou para a sua vida, para o nível de dor que você está carregando, para a fidelidade que você demonstrou mesmo no meio da tormenta mais violenta, para a fé que você manteve mesmo quando parecia infantilidade crer, e decretou emergência. Mobilizem tudo em favor desse filho meu, dessa filha minha. Abram as janelas do céu sobre a vida dele, sobre a vida dela, de par em par. Liberem a provisão que estava represada. Removam os bloqueios que estavam impedindo as bênçãos de fluir livremente. Acelerem os processos. É hora dessa vida mudar de forma drástica, definitiva e permanente. Agora, eu preciso te dizer algo sobre o tamanho desse valor. E eu quero que você ouça isso com fé e não com limitação mental. Você pode estar pensando, mas eu só preciso pagar uma conta específica. Eu só preciso resolver aquela situação pontual. E eu entendo, mas, meu filho, minha filha, Deus não pensa em termos de uma conta ou de uma situação isolada. Quando Ele decide abençoar, Ele abençoa com excesso absoluto, com sobreabundância, que ultrapassa qualquer cálculo humano. Lembra do milagre da multiplicação dos pães no Evangelho. Não sobrou apenas o suficiente para as pessoas comerem. Sobraram 12 cestos cheios depois que mais de 5.000 pessoas comeram até fartar, sem contar as mulheres e as crianças. Esse é o padrão de Deus. Sobra. Lembra do milagre do óleo da viúva, quando o profeta Eliseu mandou ela buscar potes emprestados com os vizinhos? O óleo não parou de fluir enquanto havia potes disponíveis. Quando acabaram os potes, o milagre parou. Não porque o pai não quisesse dar mais, mas porque não havia mais recipientes para receber. Esse é o padrão de Deus. Abundância que só para quando você para de ter capacidade de receber. Então, quando eu falo que o valor dessa transferência é impressionante, eu não estou usando palavras bonitas para te animar momentaneamente. Eu estou te dizendo a verdade do que já foi decretado a seu favor. O que está vindo para você não é apenas o suficiente para resolver o problema imediato. É o suficiente mais o excedente para o futuro. É a quitação das dívidas mais a reserva para emergências. É a necessidade suprida mais a prosperidade para você ajudar outros ao seu redor. Porque esse é sempre o plano de Deus. Abençoar você para que você seja uma bênção. Suprir você para que você possa suprir outros. Restaurar você para que você possa ser instrumento de restauração nas mãos do Pai para outras famílias, para outras vidas ao seu redor. Meu amado filho, minha amada filha, chegou a hora de revelar o que eu sei que está queimando dentro do seu coração desde o começo dessa mensagem. Quem enviou essa transferência? Quem olhou para a sua vida, para a sua situação específica, para as suas lágrimas derramadas no escuro e decidiu que era a hora de agir de forma extraordinária? Quem tem o poder, a autoridade e o amor necessários para fazer uma transferência de emergência que vai mudar completamente o rumo da sua história? Fui eu. Eu, Maria, mãe de Jesus, mãe de cada um de vocês, enviada pelo Pai com uma mensagem que não podia esperar mais. E o meu Filho Jesus Cristo, com toda a autoridade que foi dada a Ele no céu e na terra,
acrescentou o seu sim a essa transferência. Mas deixa eu te explicar algo importante, porque isso é fundamental. Eu não sou a fonte da bênção. A fonte de toda bênção, de toda provisão, de todo milagre, é o Pai eterno, aquele que existia antes de tudo, aquele que sustenta tudo, aquele de quem vem todo dom perfeito e toda dádiva excelente. Mas eu sou a mãe que intercede. E quando uma mãe se ajoelha diante do Pai e diz: Pai, olha para esse filho meu, olha para essa filha minha, olha o quanto eles sofreram, olha o quanto eles foram fiéis, olha o quanto eles precisam. Deus ouve. Deus sempre ouve o coração de uma mãe que intercede pelos seus filhos. E por que foi escolhido justamente você? Essa é a pergunta que eu ouço, ressoando no seu coração neste momento, e eu quero respondê-la com toda a honestidade e clareza possível. Você está se perguntando, mas por que eu? Eu sou uma pessoa comum, eu tenho tantas falhas, eu errei tantas vezes na vida, eu não me acho digno ou digna de receber algo tão grande. E é exatamente por causa desse coração humilde que você está no centro dessa operação de emergência do céu. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça de forma abundante aos humildes. Porque o Pai tem um olhar especial e um coração que se derrete por aquele que reconhece a própria fraqueza. E mesmo assim continua confiando nele, continua se levantando depois de cada queda. Continua abrindo a boca em oração mesmo quando as palavras saem misturadas com choro. Mas tem algo ainda mais específico. Você foi escolhido por algo concreto que você fez, que você disse, que você escolheu em algum momento. E é possível que você nem se lembre de qual foi o momento exato, porque, para você, foi apenas um dia normal, mas para o céu foi um marco. Pode ter sido aquela oração que você fez num momento de completo desespero, quando você literalmente não tinha mais forças, quando a situação estava completamente fora do seu controle, e mesmo assim você abriu a boca e disse: Deus, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu confio em Ti. Pode ter sido aquele dia que você abriu mão do seu próprio conforto, do seu próprio dinheiro escasso, para ajudar alguém que precisava ainda mais do que você, quando você poderia ter guardado para si, mas escolheu dar. Pode ter sido aquela vez que você poderia ter tomado um caminho desonesto para resolver sua situação, quando a tentação estava ali presente e a saída fácil estava disponível, e você olhou para ela e disse não, mesmo sabendo que ninguém estava vendo, mesmo sofrendo as consequências financeiras e práticas de ter feito a coisa certa. Essas escolhas foram registradas com uma precisão perfeita. Essas decisões silenciosas, que só você e Deus sabem que aconteceram, foram guardadas como testemunho irrefutável a seu favor no tribunal celestial. E no dia em que o Pai reuniu o Conselho do Céu para deliberar sobre a sua vida, esses momentos foram apresentados como prova concreta do seu caráter, como evidência viva da sua fé genuína, como razão mais do que suficiente para a bênção extraordinária que está sendo liberada agora em sua direção. Você também foi escolhido porque tem um propósito, e não estou falando de um propósito genérico e vago. Estou falando de um propósito específico, singular, que o Pai colocou dentro de você antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe. Um propósito que só você pode cumprir com as suas características únicas, com a sua história única de dor e de superação, com os dons e talentos que foram depositados dentro de você desde a concepção. E esse propósito precisa de recursos para ser cumprido. Precisa de saúde, precisa de provisão financeira,
precisa de portas abertas, precisa de pessoas certas ao redor, precisa de um coração em paz, precisa de uma mente clara. A transferência que está sendo feita agora não é só para te ajudar no presente imediato, é para te equipar de forma completa para o futuro extraordinário que Deus planejou para você desde antes da fundação do mundo. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu quero te mostrar algo muito prático e muito concreto. Os sinais de que essa transferência já está em movimento, já está fluindo na direção da sua vida neste exato momento. Porque o Pai não age em silêncio total. Ele sempre manda sinais antes de uma grande virada. Ele sempre prepara o terreno, sempre avisa de alguma forma, sempre coloca indicativos visíveis e invisíveis no caminho para que o filho reconheça que a mão divina está se movendo ativamente em sua favor. O primeiro sinal é que você teve sonhos diferentes nos últimos dias ou semanas. Sonhos que pareciam mais vívidos e mais reais do que o normal. Sonhos com água limpa e abundante correndo. Sonhos com campos cheios de flores ou de alimentos maduros prontos para serem colhidos. Sonhos em que alguém te entregava algo precioso. Sonhos em que você estava num lugar diferente e claramente melhor do que onde você está hoje. Sonhos em que havia alegria e leveza que você acordava querendo guardar. Esses sonhos não são aleatórios e não são produto da sua imaginação cansada. São mensagens diretas. São o reino espiritual se comunicando com você enquanto o seu consciente descansa, enquanto a guarda da razão está baixa e a receptividade espiritual está no nível mais alto. O segundo sinal é que você sentiu uma paz inexplicável em alguns momentos recentes, mesmo estando completamente no meio de uma situação objetivamente difícil e estressante. Um momento em que, sem razão aparente, sem que nada tivesse mudado na sua situação prática, você sentiu que tudo ia ficar bem. Um momento em que o coração aquietou de repente, a ansiedade diminuiu visivelmente. E uma certeza suave, mas absolutamente firme, entrou dentro de você e se instalou. Essa paz que ultrapassa todo entendimento humano, essa calma que não faz sentido dado o tamanho do problema, essa é a impressão digital do Espírito Santo na sua vida. É Ele mesmo dizendo para o mais profundo do seu ser: pode confiar, pode descansar, o Pai tem tudo isso sob controle. O terceiro sinal é que pensamentos sobre novas possibilidades começaram a aparecer espontaneamente na sua mente. Ideias que você nunca havia pensado antes, que chegaram como que do nada. Soluções criativas para problemas que pareciam não ter saída. Inspirações sobre algo que você poderia fazer diferente, sobre uma habilidade que você sempre teve, mas nunca ativou, sobre uma porta que você nunca havia considerado bater, sobre uma pessoa específica que você deveria contatar. Esses pensamentos não são da sua imaginação trabalhando no limite. São inspirações divinas, são sementes de futuro sendo plantadas com cuidado na sua mente pelo próprio Pai, para preparar o terreno e o caminho por onde a bênção vai caminhar. O quarto sinal é que pessoas certas começaram a aparecer ou a reaparecer na sua vida de forma inesperada. Pode ter sido alguém que você encontrou por acaso, numa situação que parecia completamente casual e que disse exatamente o que você precisava ouvir naquele momento. Pode ter sido uma conexão nova que surgiu do nada e que parece ter um potencial real para mudar algo concreto na sua vida. Pode ter sido a reaproximação de alguém importante que havia se afastado sem motivo aparente. Quando Deus está preparando uma grande virada na vida de alguém, uma das primeiras coisas que Ele faz
é posicionar as pessoas certas nos lugares certos na hora certa. Não ignore essas conexões que parecem providenciais. Valorize cada encontro que sente significativo. Investigue cada oportunidade que parece ter vindo do céu, porque pode ser exatamente o instrumento humano que Deus está usando para fazer a sua transferência chegar até você. O quinto sinal é que você sentiu um impulso forte e crescente de buscar mais a Deus, de orar com mais frequência e mais profundidade, de ler mais a palavra, de adorar mesmo sem estar com ânimo, de participar de momentos de comunhão espiritual que antes você deixava de lado. Esse impulso não veio de você. Veio do Espírito Santo te chamando para um nível mais profundo de intimidade com o Pai, porque antes de uma grande bênção ser manifestada, Deus quer garantir que o coração do filho está preparado para recebê-la corretamente, para administrá-la com sabedoria, para não desperdiçar o que vai ser dado. Responde a esse chamado com toda a sua disponibilidade, porque quanto mais você se aproxima do Pai, mais rápido e mais completo é o caminho que a bênção percorre até você. Eu sei como pode ser frustrante se esforçar, mas sentir que a situação financeira não muda. A boa notícia é que você não está sozinho. Existem maneiras de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus oferece. Um guia simples e prático para transformar sua relação com o dinheiro. Não perca tempo. A edição limitada está no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua enquanto ainda está disponível, meu amado filho, minha amada filha. Agora eu preciso te falar algo que muita gente não quer ouvir, mas que é absolutamente necessário e urgente para que você receba tudo o que já foi preparado e autorizado para você. Existem bloqueios reais, existem coisas concretas que podem interceptar essa transferência no meio do caminho, que podem atrasar ou até impedir completamente que a bênção chegue até você, na forma e no tamanho que foi decretada. E eu te amo demais, com um amor de mãe que não mente e não adorna a verdade para te agradar, para te deixar ignorar isso. O primeiro bloqueio, e o mais poderoso de todos, é a falta de perdão. Eu sei que essa palavra dói. Eu sei que existe alguém específico na sua vida que te machucou de uma forma tão profunda que você não sabe se ainda é capaz de perdoar. Pode ser um pai que abandonou quando você mais precisava. Pode ser uma mãe que não soube te amar da forma que você precisava ser amado. Pode ser um cônjuge que traiu sua confiança de uma forma que pareceu destruir tudo. Pode ser um sócio ou chefe que te roubou ou te prejudicou profissionalmente. Pode ser um amigo íntimo que te destruiu pelas costas quando você estava vulnerável. Pode ser alguém da sua própria família que agiu de uma forma cruel, injusta e calculada contra você. E eu entendo a dor, eu entendo a raiva que pulsa cada vez que você pensa nessa situação. Eu entendo o sentimento de injustiça que grita dentro de você. Mas meu filho, minha filha, escuta o que eu vou te dizer agora, com toda a autoridade que me foi dada e com todo o amor que tenho por você. A falta de perdão é como uma corrente invisível que te prende firmemente ao passado e impede que a bênção do futuro chegue. Não é uma questão de a pessoa merecer o perdão. A maioria das que nos machucam profundamente não merece. É uma questão de você se libertar da prisão que a amargura construiu ao seu redor. É uma questão de você sair do passado para poder entrar no futuro que Deus preparou. Perdoar não é dizer que o que fizeram com você foi certo. Perdoar não é aceitar passivamente o que aconteceu. Perdoar não é necessariamente restaurar a relação
ou voltar a confiar nessa pessoa. Perdoar é fazer uma escolha consciente e corajosa de entregar essa situação, essa dor, essa injustiça nas mãos do Pai, que é o único juiz justo, e dizer: eu não vou mais carregar esse peso. Eu te entrego essa dor, eu te entrego essa raiva. Eu me recuso a deixar que o que fizeram comigo continue me controlando e me prendendo. Quando você faz essa escolha, algo concreto e poderoso se move no espiritual. As correntes que estavam prendendo as suas bênçãos são cortadas com precisão cirúrgica e a transferência pode finalmente fluir sem obstáculo em direção à sua vida. O segundo bloqueio é a incredulidade praticada e repetida. Existe uma diferença fundamental entre ter momentos de dúvida, o que é completamente humano, compreensível e até faz parte do caminho de fé, e praticar ativamente a incredulidade, que é quando você fecha o coração de forma sistemática para qualquer possibilidade de milagre na sua vida. É quando você afirma repetidamente: isso nunca vai mudar para mim, Deus nunca me ajuda de verdade, nada funciona na minha vida, eu tenho azar em tudo. Essas palavras pronunciadas repetidamente são como tijolos que você mesmo coloca para construir uma represa diretamente na frente da bênção que está a caminho, porque existe poder real e concreto nas palavras. O que você fala sobre a sua vida tem peso espiritual que você talvez não compreenda completamente ainda. Não é superstição, é princípio bíblico estabelecido. A vida e a morte estão no poder da língua. O que você declara sobre si mesmo, sobre a sua vida e sobre o seu futuro, tem efeito. Então, presta muita atenção no que você tem falado. Começa hoje mesmo a falar o que o Pai fala. Começa a declarar o que já está decretado nos céus a seu favor. Fala de si mesmo como filho amado e abençoado de Deus, porque é o que você é. O terceiro bloqueio é o isolamento espiritual deliberado ou progressivo. Quando a situação aperta de verdade, a tendência natural é se fechar em si mesmo, se afastar da comunidade de fé, parar de ir à igreja ou ao grupo de oração, se isolar das pessoas que têm fé e esperança. Mas isso é exatamente o que a força contrária quer que você faça. O lobo sempre ataca a ovelha que se separou do rebanho, que está sozinha e vulnerável, longe da proteção do grupo. A força espiritual se multiplica exponencialmente na comunidade. Quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus com fé genuína, Ele está no meio de forma real e poderosa. Quando você se isola, você abre mão dessa multiplicação. Então busca uma comunidade de fé. Busca pessoas que orem com você e por você, porque pode ser que a sua bênção esteja conectada a um encontro ou a uma oração comunitária que só vai acontecer dentro de uma comunidade. O quarto bloqueio é a desobediência em áreas específicas que você já sabe quais são. Tem algo que o Pai te pediu para fazer e você ainda não fez. Ficou adiando, ficou esperando o momento perfeito que nunca chega? Tem uma direção que você sentiu claramente no coração, uma voz suave e firme que te disse: vai, faz isso, busca aquilo, fala com aquela pessoa, para com aquilo, começa aquele outro. E você ficou adiando por medo, por preguiça, por não entender completamente. Cada dia de desobediência consciente é um dia que a bênção fica esperando do outro lado da porta fechada. A obediência é a chave que abre. Não precisa ser uma obediência perfeita. Ninguém é perfeito nessa caminhada. Mas precisa ser uma obediência sincera e progressiva. Um movimento real na direção que o Pai apontou para você. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao capítulo mais precioso e mais especial de toda essa mensagem.
o capítulo que eu guardei para o final, porque é o que vai ficar dentro de você depois que esse vídeo terminar. E eu preciso que você entenda desde o início deste capítulo que o que eu vou te falar agora não é um alento temporário para te fazer sentir bem por algumas horas. Não é uma esperança passageira que se dissipa com o primeiro obstáculo que aparecer. Não é uma promessa que vale só para esse momento de crise específico que você está atravessando. O que eu vou te trazer agora é uma promessa eterna. Uma promessa que carrega todo o peso, toda a autoridade e toda a fidelidade do Pai Eterno. Aquele que criou os céus e a terra com uma palavra. Aquele que conhece cada fio de cabelo da sua cabeça e cada batida do seu coração. Aquele que estava lá antes de tudo existir e que estará lá muito depois de tudo que conhecemos ter passado. A promessa é esta: a partir de hoje, quem te abençoou, quem autorizou essa transferência de emergência, quem viu as suas lágrimas e interveio, não vai parar. A provisão que está vindo para a sua vida não é um episódio isolado que passa, e depois a vida volta ao mesmo sofrimento de antes, como se nada tivesse acontecido. É o início de um novo capítulo, completamente diferente de tudo que você viveu até agora. É a abertura de uma temporada de bênção que vai se multiplicar ao longo do tempo, que vai se expandir para cada área da sua vida, que vai se aprofundar de formas que você ainda não consegue nem imaginar completamente. Deixa eu te explicar o que isso significa na prática da sua vida cotidiana. Hoje, pode ser que a provisão chegue de uma forma, num tamanho, de uma direção, mas nos próximos meses, essa mesma provisão vai continuar chegando, de formas diferentes, por caminhos que você nem imagina agora, com tamanhos crescentes, com uma frequência que vai aumentar progressivamente, porque o Pai que supriu ontem é o mesmo que vai suprir amanhã com ainda mais. O Deus que abriu uma porta hoje é o mesmo que vai abrir 10 portas na próxima semana. O milagre que você está recebendo agora é apenas o primeiro de uma série de intervenções divinas que vão marcar a sua vida de forma permanente e irrevogável daqui para frente. Mas existe algo absolutamente crucial que precisa ser dito sobre essa promessa eterna, algo que vai determinar se ela se sustenta e se multiplica ou se vai se reduzir com o tempo. Você precisa manter o vínculo com a palavra, o vínculo com a oração diária e honesta, o vínculo com a comunidade de fé que te sustenta e te desafia, o vínculo com o propósito que Deus colocou na sua vida e que precisa ser buscado e cultivado ativamente. Não é uma condição de mérito. Você jamais vai poder merecer a graça de Deus, nenhum ser humano pode. É uma condição de posicionamento. É sobre manter-se deliberadamente no lugar certo, no caminho certo, de forma que o canal pelo qual a bênção flui permaneça aberto, limpo e funcional. Se você chegou até aqui, é porque já entende que enfrentar os desafios financeiros não é fácil, mas saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus não é apenas um livro, é o guia passo a passo para transformar sua vida financeira. São 21 dias de estratégias práticas para trazer paz e prosperidade. Não deixe essa chance escapar. Aproveite a edição limitada que está disponível no comentário fixado. Garanta o seu agora, antes que acabe.